Olá pessoal, tudo bem? Esses dias uma amiga me questionou sobre como é a área de planejamento, quais são as principais responsabilidades de um profissional que atua nessa área. E além de dividir com ela o meu conhecimento, eu também quero compartilhar com vocês. O engenheiro de planejamento, ele apresenta inúmeras responsabilidades. Uma delas é definir a sequência executiva da obra, ou seja, ele vai estabelecer quais são os serviços necessários para serem executados e assim chegar ao objetivo final, que é um empreendimento ou um determinado projeto, etc. Então ele vai definir ali os serviços, né, a sequência executiva, e além de definir esse serviço, ele precisa estabelecer atribuições a eles, ou seja, os recursos que vão ser necessários para que eles possam ser executados. E aí, de acordo com esses recursos, ele consegue definir a produtividade e, consequentemente, o prazo de cada atividade, de cada serviço. Definindo o prazo, ele vai conseguir montar aí o que a gente chama de cronograma, que é um dos principais produtos que o engenheiro de planejamento ou a pessoa que está ali naquele setor consegue gerar para a empresa onde ele está trabalhando. Feito o cronograma, ele vai agora auxiliar a equipe de execução de obra, informando quais vão ser as atividades a serem executadas, quais são os recursos que serão utilizados e como essas atividades devem ser feitas. Por isso, o engenheiro de planejamento ele precisa entender como que se dá a execução desse serviço. Você realmente precisa compreender como que uma obra é executada, como que uma obra é feita, por quê? Orçamento, cronograma, não é simplesmente verificar tabelas, colocar os números, fazer gerar valores e montar ali uma bela planilha. Você precisa fazer um cronograma e um planejamento de acordo com as suas necessidades, de acordo com a sua obra. Cada projeto ele apresenta uma particularidade. Então, uma mesma produtividade lá no Sudeste não é a mesma produtividade aqui no Norte ou no Sul. Então, essas particularidades, essas premissas, elas precisam ser estudadas para que o planejamento ele esteja de fato de acordo com a realidade do local. E aí ele vai dar apoio para a equipe que estiver executando. E caso alguma atividade precisa ser antecipada ou seja atrasada, ele vai atualizar esse planejamento. Por isso é importante a equipe que está no canteiro informar o engenheiro de planejamento, caso ele não se encontre no canteiro, né? Porque muitas vezes esses profissionais estão na sede, no escritório, que às vezes são muito distantes da obra, mas que precisam se manter informados quanto ao que está acontecendo. Porque o planejamento de uma obra ele é muito dinâmico. Não é só o canteiro de obras, a execução que é dinâmico. O planejamento ele tem que andar junto, assim como o orçamento. E muitas vezes a pessoa que está ali responsável pelo planejamento, ele acaba tendo as duas funções, de montar o orçamento, mas de também fazer o cronograma e o planejamento para aquelas atividades acontecerem. E vale lembrar, né, que o planejamento ele não é uma responsabilidade apenas do setor de planejamento, do analista de controle, do engenheiro de planejamento, do assistente de planejamento. Ele é uma responsabilidade de todos nós. Por quê? Se eu sou responsável por uma atividade, eu preciso me planejar e organizar para que aquela atividade seja executada. Eu recebo as informações, os subsídios que eu preciso para poder executar, mas diante daquele recebimento, daquele apoio, eu também tenho que me planejar para que eu possa colocar aquilo em prática. Então, se eu pudesse, né, trazer um pouco da minha experiência profissional, um pouco do meu conhecimento para as empresas que estão atuando hoje no mercado de trabalho, reforcem a necessidade do planejamento de uma organização, das pessoas estruturarem suas ideias, estruturarem as tarefas que elas vão desenvolver. Por quê? Quando você planeja, você consegue realizar a atividade no menor tempo possível e com a maior qualidade que você espera daquele serviço. Tudo bem? Eu espero poder ter compartilhado um pouquinho com vocês sobre o que eu vejo, né? O que eu penso, quais são as minhas expectativas diante da equipe de planejamento que atua aí na execução de obras. Gostou? Que bom! Então curta e compartilha, por favor.